Olá pessoal, o assunto de hoje é sobre os cálculos do INSS que contém erro. O que fazer? Eu vou explicar um pouco para vocês sobre esse processo. É comum em processos previdenciários que o juízo determine a execução invertida na fase de cumprimento de sentença. Mas o que significa? Para certo, significa que quem irá apresentar o cálculo dos valores devidos é o próprio INSS. Só que às vezes este cálculo pode estar incorreto. Quais os passos a seguir nessa situação? É o que eu explico para vocês nesse vídeo. O cálculo do INSS contém erro. O que eu devo fazer? Quando não há a concordância com o cálculo do INSS, a saída é óbvia: apresentar o próprio cálculo de liquidação de sentença. E como calcular a liquidação de sentença? Por outro lado, a particularidade bastante interessante quanto à execução invertida é desconfigurada, por erro de cálculo do INSS, a possibilidade de fixação dos honorários em cumprimento de sentença. Nas demandas previdenciárias, em fase de cumprimento de sentença, admite-se a chamada execução invertida, ou seja, que o INSS apresente os cálculos devidos. Caso que, em havendo concordância pelo credor, não serão devidos honorários advocatícios. No caso concreto, o credor não concordou com o primeiro cálculo apresentado pelo INSS, de modo que restou desconfigurada a execução invertida, sendo cabível, portanto, a condenação da executada ao pagamento dos honorários em fase de cumprimento. Os honorários em cumprimento de sentença, como funciona? Se acaso o cumprimento de sentença ensejar RPV, poderá haver condenação em honorários, tenha a Fazenda Pública apresentado impugnação ou não. Isso é, sempre que a parte autora apresentar o próprio cálculo e o valor for pago por meio de RPV, deverá haver a fixação de honorários em cumprimento de sentença. Vedada a fixação de honorários contra a Fazenda Pública, apenas nos casos em que ensejam a expedição de precatório, nada dispondo quanto aos valores pagos por meio de RPV. Bom, ademais, vale lembrar que a fixação dos honorários em cumprimento de sentença também deve obedecer os parâmetros mínimos fixados no CPC, ou seja, não pode ser inferior a 10% do valor devido a ser pago mediante RPV. Bom pessoal, dá um like nesse vídeo, curte nossa página, se inscreva na nossa página, entre no nosso site www.ggradvogados.com.br e entre em contato comigo para todas as dúvidas previdenciárias pelo WhatsApp 11 950 23 9562. Obrigada.